Eu agradeço à Selma as palavras simpáticas, mas na realidade eu vou-vos confessar uma coisa. Eu não percebo nada de nutrição. Eu vou-vos explicar porquê. Porque andei muitos anos na faculdade, fiz 2 especialidades, fiz a pediatria e estomatologia, que exerço, não exerço pediatria porque me faz muita impressão ver as crianças doentes, não sei porquê, mas tenho um problema com isso. E então, durante os anos que andei na faculdade, jamais alguém me ensinou o que quer que fosse acerca de alimentação, nutrição e prevenção. Mas pela graça de Deus, eu tive o privilégio de nascer numa família que está no seio de uma igreja que tem essa mensagem de saúde. E nós, como família cristã, também temos esse privilégio. Mas vamos ir um pouquinho atrás e vamos ver uma coisa muito importante. Vamos falar sobre Jesus, o batismo de Jesus. Quando Jesus se batizou, vocês lembram-se o que é que aconteceu? Veio uma voz do céu que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E vocês sabem que pelo Espírito de Profecia e também pela leitura da Bíblia, nós sabemos que aquelas palavras foram a coisa mais maravilhosa que Jesus podia ter ouvido. Porquê? O que é que Jesus foi fazer a seguir? Jesus, a seguir do seu batismo, ele foi para o deserto. E ele no deserto, diz a Sagrada Escritura, em Marcos 1,12, podemos ler: depois disto, o batismo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. E esteve ali 40 dias entre animais selvagens, sendo tentado por Satanás, e era servido pelos anjos. Não sei se aqui alguém já foi ao deserto. O deserto, na realidade, tem o nome de deserto, mas não é assim tão deserto. Eu nunca estive no deserto, embora tenha uma vontade muito grande de conhecer. O deserto, na realidade, tem muita vida. O deserto tem muita vida. E, pelos vistos, tem também animais selvagens. Agora vocês imaginem Jesus, depois do seu batismo no Jordão, nós devemos meditar sobre isto, porque isto é maravilhoso. Ele saiu daquele rio, ele ouviu aquelas palavras, mas ele foi sozinho. Foi o dia do seu batismo. Ele não teve companhia, não teve ninguém que o animasse, ele estava-se a desligar da sua família terrena, porque tinha que ser, ainda não tinha os seus amigos, os seus companheiros, os discípulos, os seus seguidores, ele estava completamente sozinho. E ele dirigiu-se para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Ele, na realidade, não foi para o deserto para ser tentado por Satanás. Satanás estava a ver o seu batismo. Satanás estava ali, naquele momento, a ver se aquilo tudo ia dar certo. Porquê? Porque Satanás, desde aquele conflito no céu, veio para esta terra, desde que conseguiu arrastar aqueles anjos, veio para esta terra e, junto de Adão e Eva, ele conseguiu que eles pecassem, infelizmente. E eles foram tentados com um pecado, que é o pecado do apetite. O pecado da pouca capacidade de gerir os seus impulsos, as suas vontades, na realidade, e foi o apetite realmente. Mas Satanás julgava que vinha para este mundo e que tinha reino absoluto e completo, mas na realidade assim não aconteceu, porque logo em Gênesis, a declaração feita à serpente, Gênesis 3,15, diz o seguinte: no Jardim do Éden, a declaração foi feita à serpente ainda no Jardim do Éden, desculpem: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. O maligno ficou informado que não teria absoluto poder sobre o homem, e Deus iria pôr uma ação cujo poder se oporia ao poder de Satanás. Mas Jesus teve que suportar aquele jejum tão prolongado. Vocês conseguem perceber porquê? Conseguem mentalmente entender porquê? A irmã White diz-nos no Espírito de Profecia que o apetite foi a primeira grande tentação de Jesus. Porquê? Porque foi exatamente onde o fio foi cortado. Foi ali que o homem caiu, era por ali que tinha que ser a salvação, tinha que começar naquele bocadinho e por causa daquele pecado. A obra da redenção teria que começar com aquele pecado. Tal como Adão caíra por condescendência com o apetite, assim pela negação do controle do mesmo, Cristo deveria vencer. Na realidade, Jesus estava extremamente abatido, extremamente fragilizado.
De tal maneira que em Isaías 52:14, não sei se têm a noção deste versículo, por acaso, quando estava a preparar esta meditação, apercebi-me deste versículo e na realidade nunca me tinha deparado com ele. O que é que diz? Isaías 52:14. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a figura de outro filho dos homens. Vocês imaginem o estado em que Jesus não estava, a importância que tinha, a entrega completa a Deus, através de uma consagração completa e da vontade completa, a ponto de ele conseguir fazer um jejum de 40 dias e de 40 noites. De todas as lições que há a aprender na primeira grande tentação do Nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que a que diz respeito ao domínio dos apetites e paixões. Satanás atua através desta intemperança. Isto é de tal maneira que, por causa da intemperança e de toda esta parafernália que nós vamos falar ao longo desta meditação e também logo à tarde, existem determinadas hormonas no nosso organismo que estão completamente desativadas, derivado ao mal e à alimentação defeituosa que nós temos. Tal como no tempo de Sodoma e Gomorra, em que as pessoas se entregavam aos mais vis comportamentos, desviando-se da lei de Deus e degradando a sua saúde, nos dias de hoje, vocês talvez não tenham a noção, mas isto é uma coisa histórica, nunca aconteceu isto ao longo da história da humanidade. Morre-se mais por excesso de comida do que por falta dela. Ou seja, as estatísticas dizem que em 2017 108 milhões de pessoas passam fome, sobretudo por causa das guerras e das deslocações, também por causa dos catástrofes ecológicos. Mas na realidade 2,2 bilhões estão com excesso de peso e em perigo de terem as suas vidas encurtadas ou morrerem por causa desta situação. 108 milhões passam fome e 2,2 bilhões têm excesso de peso. Mas como é que nós chegamos a isto? Porquê é que o homem chegou a este estado? Como é que esta sociedade, onde nós temos agora tanta possibilidade de termos uma vida boa, temos tantas coisas boas, porquê é que chegamos a isto? Porque é que uma em cada 10 pessoas, já não tarde é uma em cada 9, em alguns sítios é uma em cada 3, sofre de obesidade e tem problemas de saúde sérios. Como é que isto aconteceu? Na realidade, há uns anos atrás, e talvez seja uma maneira simples de o dizer, mas eu acho que é verdadeiro e posso dizê-lo, quem tinha o poder de decidir o que era o jantar eram as mães. As mães é que mandavam nisto. Porquê? Porque as mães tinham as coisas nos seus fornecedorzinhos habituais. Aquilo vinha em barricas grandes, vinha a carne, as carnes, os peixes, as coisas conservadas. Localmente, os moleiros traziam os cereais às mercearias, os legumes, era tudo uma coisa local. E as mães tinham poder de decidir e autoridade para escolher as coisas e para saber o que era, na realidade, a comida que lhes interessava. Acontece que, nos dias de hoje, e desde os últimos 20 anos, até um bocadinho mais atrás, na América bem mais atrás, mas nos últimos 20 anos, essa autoridade sobre o que é que vamos fazer para o jantar e com comida que se vê, está nas mãos de quem? Está nas mãos dos cientistas e dos responsáveis pelos marketings de produtos alimentares. Se houver aqui algum, eu espero que não fique ofendido, mas na realidade é isso que acontece. Ou seja, a comida deixou de ter aspecto de comida de tal maneira que, se as nossas bisavós agora entrassem naqueles supermercados que nós se calhar também frequentamos, entrassem naqueles corredores, elas tinham muita dificuldade, vocês talvez não tenham noção disto, mas elas tinham mesmo muita dificuldade em reconhecer o que era realmente a comida, porque eles agora conseguiram decompor de tal maneira as coisas que dividiram tudo em nutrientes, misturam aquilo tudo de uma forma e fazem-nos crer que aquela comida que ficou misturada daquela forma, põem proteína daqui, aminoácidos ali, é melhor do que a comida original. Isto é uma coisa incrível e isso leva a um engano tremendo. As pessoas andam completamente enganadas. Mas vamos andar um bocadinho atrás e vamos ver quando a comida foi feita e qual era o aspecto dela. Está em Gênesis 1:29. Foi quando a comida foi feita, foi justamente aqui. E o que é que diz em Gênesis 1:29?
eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dão semente. Isto vos será por mantimento. Isto é o milagre da criação. Na realidade, isto é um milagre. Agora vou-vos contar uma história que é verdadeira. Eu tive dois avós. Um dos meus avós, eu penso que muitos daqui ainda o conhecem, embora eu própria também já esteja a ficar um bocadinho para o lado de lá, mas eu tive um avô que se chamava Pedro e tive um avô que se chamava Manuel. O meu avô Pedro era pastor desta igreja e fez o seu ministério nesta igreja. Ele teve a graça e a bênção de morrer com 103 anos, graças a Deus. E sempre lúcido, sempre feliz, sempre bem, sempre praticamente até ao fim da sua vida. O meu avô Pedro seguia os conselhos de saúde e nutrição da irmã White moderadamente. Ele gostava do seu peixinho e da sua canjinha de vez em quando. Mas era uma pessoa, no geral, extremamente saudável. O meu avô Manuel, que é o pai da minha mãe, era o pai da minha mãe, era uma personagem completamente diferente. Era um homem alto, muito bonito, muito bem disposto, e eu fui criada por ele em grande parte, eu e os meus irmãos. E então o avô Manuel ia-nos buscar à escola todos os dias, dava-nos comida às carradas, porque dizia que nós tínhamos que alargar o estômago, porque aquilo assim não podia ser, tínhamos que crescer e que ficar fortes. Era uma pessoa muito prática, era um agricultor, essa veia de agricultor vem dele, essa minha veia de agricultora, espero eu, vem dele. E o avô Manuel era um rapazote que foi criado em Lisboa no princípio do século. Ele era muito brincalhão, mas ao mesmo tempo ele tinha questões no seu coração que se prendiam onde está a verdade. Ele não tinha qualquer ligação à Igreja Adventista, até um dia em que ele, mais dois amigos, entraram na Igreja Central de Lisboa e sentaram-se nos bancos, assim, na Igreja Central, que é bem mais comprida que esta, sentaram-se nos bancos e eles estavam a fazer barulho. E quem foi ter com eles foi uma pessoa, um pastor que muitos de vocês conhecem com certeza, o meu padrinho que está ali, o pastor Eduardo Graça, conhece certeza, que era o pastor Dias Gomes. E o pastor Dias Gomes sentou-se ao pé deles, daquelas rapazolas que estavam a fazer barulho, e disse-lhes qualquer coisa, eu não sei o que é que foi, porque até hoje o meu avô, até morrer, ele nunca me disse o que é que ele tinha dito. O que é certo é que o meu avô ficou de tal maneira marcado com aquilo, ele que andava à procura da verdade em todo o lado, até nas igrejas todas, na Igreja Católica já estava desmoralizado, nas igrejas protestantes, nos espíritas, ele procurava a verdade em todo o lado. Quando ele casou e teve uma filha, que foi a minha mãe, a primeira coisa que ele fez, assim que a minha mãe começou a ficar uma senhorinha, ele conseguiu arrastar a minha avó, que era uma católica ferrenha, e a minha mãe, até à Igreja Adventista, usando alguma autoridade paterna. Nessa altura, ele não se batizou. Sim. Nessa altura, ele não se batizou. Ele só se batizou bem mais tarde. Entretanto, o meu avô acabou por adoecer. Ele tinha uns 60 anos. E eu lembro-me sempre, mesmo antes dele adoecer, ele sabia o milagre da criação. Ele conhecia-o. E então ele dizia-me assim, quando devia descascar uma laranja, estás a deitar a parte melhor da laranja fora. Eu ficava assim a olhar para ele, porque eu só queria comer a parte de dentro. A parte branca é espetacular. E a parte de fora ainda é melhor. Tu sabes que essa parte de fora tem 10 vezes mais vitamina C do que a parte de dentro. E que a parte branca, se tu comeres com a parte de fora e com a parte de dentro, te protege completamente o estômago e é completamente ao contrário do que as pessoas dizem, que isso faz muito mal e que é muito ácido. Eu ficava assim a olhar para ele, mas acreditava, claro, era o meu avô. Então, ele adoeceu e foi-lhe diagnosticado um tumor na bexiga. E o médico, eu por acaso fui com ele ao médico, eu devia ter uns 14 anos, e o médico disse-lhe assim, o senhor Duarte tem 3 meses de vida. O tumor era completamente maligno, eu fiquei extremamente triste, porque o meu avô só tinha 60 anos, ainda era uma pessoa muito jovem e tinha muita força. Então o meu avô, de sua cabeça, e também porque consultou a família, porque todos concordámos com isso e houve algum pushing nesse sentido, o meu avô resolveu aderir a um regime completamente crudívoro. Não é um regime que seja aconselhável no dia-a-dia, embora a própria Igreja Adventista, a posição oficial, não aconselha o crudivorismo, porque é uma coisa que não é necessariamente boa para a nossa saúde,
sempre, em contínuo. Mas, nestas fases em que é preciso desintoxicar o organismo, em que é preciso dar-lhe um valente escovão, ele funciona. E o meu avô iniciou um regime crudívoro 100%. A maior parte dos legumes e dos alimentos que ele comia, era ele próprio que os plantava. E eu sei que comida é que ele comia porque eu era a cozinheira dele. Eu é que fazia a comida. Sempre tive tendência para ser cozinheira. Entretanto, não sei porquê. Entretanto, sei dizer-vos que todos os dias eu era jovem, era impressionável e aquilo impressionou-me imenso. Eu vi o meu avô recuperar da sua doença. A bexiga é um órgão também extremamente sensível e tudo passa lá. E então aqueles antioxidantes que ele comia passavam. E ele começou a eliminar, através da urina e do suor e tudo, ele começou a eliminar as toxinas do cancro. E sei dizer-vos que o meu avô viveu mais 15 anos, além dos 3 meses que o médico lhe tinha vaticinado. Amém. Entretanto, formei-me em medicina e, apesar de não perceber nada de nutrição, como já vos disse, porque ninguém me ensinou nada, fui aprendendo umas coisas com o regime da saúde e com tudo aquilo que nós sabemos, dos 8 remédios da natureza, e digo-vos uma coisa, é extremamente fácil, realmente é extremamente fácil. Então, aqui há uns anos atrás, dei-me a trabalhar no Centro de Saúde da Venda do Pinheiro, que é um bocadinho também a minha zona, e apareceu-me uma senhora, conterrânea de várias pessoas aqui, brasileira, muito simpática, a Dona Filomena. Então a Dona Filomena apareceu-me, ai doutora, eu não tenho a especialidade de clínica geral, eu gosto imenso de clínica geral, mas já não exercia há algum tempo, e quando exercia há muitos anos atrás, há 20 e tal, ainda estava a tirar a especialidade de pediatria, as doenças eram completamente diferentes. Quando eu agora comecei a exercer, há uns anos atrás, agora já não exerço outra vez, mas quando exercia há uns 4 ou 5 anos, quando eu cheguei ao centro de saúde e vi de que é que as pessoas estão doentes, eu fiquei completamente estupefacta, porque não era nada a ver com há 30 anos, não tem nada a ver, já me formei há 30 anos, nessa altura não tinha nada a ver. Então a Dona Filomena chegou, era brasileira, queria fazer a sua vida e tinha uma alergia terrível. Ela sofria de uma alergia tremenda. Então tinha borbulhas por todo o corpo, tinha comichão e de vez em quando ela ia parar ao hospital com a garganta extremamente inflamada. De tal maneira que a garganta ficava tão inchada, que obstruía a via respiratória e ela estava em perigo de morrer. Então, a Dona Filomena tinha uma situação clínica que se chama o edema angioneurótico, que é uma situação que não se sabe muito bem de onde é que vem, nem para onde é que vai, não se sabe muito bem as causas, tem-se umas ideias, mas não se sabe o tratamento, só se consegue tratar os sintomas. Ou seja, ela chegava ao hospital, davam-lhe umas injeções para ela ficar desinchada, de cortisona e de antihistamínicos, e o que fosse que tivesse à mão, tinha que ser endovenoso, tinha que ser rápido, senão ela morria, e ela lá voltava para casa à espera de outra crise. E ela vivia neste ioiô na vida dela. E ela chegou à minha consulta e disse, doutora, já consultei vários médicos, já fui a vários alergologistas, inclusivamente no Brasil, e eu nunca consegui resolver o meu problema. Já me encharcaram em medicamentos e eu nunca consegui resolver o meu problema. Então eu pensei assim, mas o que é que eu vou fazer a esta mulher? Se ela já foi alergologista, eu nem sequer sou alergologista, o que é que eu lhe vou fazer? Então eu pensei assim, não, isto, para grandes males, grandes remédios. Então disse, Dona Filomena, a senhora vai fazer assim, vamos fazer, eu expliquei-lhe tudo, disse, isto é uma prova terapêutica, às vezes nós damos remédios para ver se funcionam, chama-se uma prova terapêutica, neste caso os remédios vão ser outros. Mandei ter com outra doente minha da Venda do Pinheiro, que era uma velhinha, daquelas que ainda cultiva à moda antiga, e então disse assim à Dona Filomena, a senhora vai fazer uma coisa, a senhora não vai comer nada que venha de uma caixa, zero, acabou. A senhora vai ter com esta velhotinha, ela ainda era à moda antiga, tinha a sua hortinha com as suas coisinhas, tinha os seus cereaizinhos, o grão, o feijão, tinha tudo. Tinha umas árvorezinhas de fruto e tinha umas galinhas que ela alimentava com sementes de linhaça e umas sêmias e aquilo funcionava maravilhosamente, tinha uns ovos espetaculares que eu comia e eram ótimos. Então a Dona Filomena foi... que ela dava-me. A Dona Filomena foi àquela senhora, primeiro ainda tentou reclamar, disse assim, doutora, sabe, é melhor dar-me uns remédios, porque ela começou a ver que carga de trabalhos em que esta me está a meter. E pronto, e eu disse, não, Dona Filomena, a senhora já experimentou muitos remédios, o seu organismo já está muito sobrecarregado, isso também, ninguém sabe também como é que há a tratar, portanto, olha, como ninguém sabe, vamos fazer assim e vai ver se funciona. Entretanto, mandei comprar o pão a outro doente meu, da Ponte de Lousa, e esse rapaz,
um rapaz muito simpático que eu achava muita graça, que tinha recuperado o moinho do avô, reparem, ainda há pessoas destas, que tinha recuperado o moinho do avô e fazia questão de moer naquele moinho as farinhas de uma forma artesanal. Ele ainda lá está e acho que o negócio está em expansão. E então este moço, ela ia comprar o pão a este rapaz, da Ponte Lousa, ia comer os legumes da velhota da Venda do Pinheiro e assim passaram alguns meses. Passavam-se as consultas e a dona Filomena nunca mais me apareceu. Até um dia que ela passou no centro de saúde só para me agradecer. Ela disse: olha, doutora, eu não sei o que é que aconteceu. Eu só sei que nunca mais tive uma comichão, eu nunca mais tive um edema, eu nunca mais fui parar ao hospital e eu tenho feito a minha vida tranquilamente. Posso lhe dizer que de vez em quando vou comprar comida normal no supermercado, aquela comida que a doutora me proibiu de comer, mas na realidade continuo com aquele esquema que me disse e nunca mais tive nada whatsoever. Então, nós vemos que na realidade existe um milagre da criação que nós provavelmente estaremos de alguma forma a desprezar. E aquilo que eu vos queria dizer esta manhã é que não deixemos passar ao lado o milagre da criação. Tenham curiosidade, tenham interesse pelas coisas que comprem, façam-nas germinar. Compram feijão, germina-no. Compram grão, germina-no. Por exemplo, eu descobri agora recentemente que germinar sementes de mostarda é a coisa mais maravilhosa que existe, porque eu estava à espera que as sementes de mostarda se fizessem umas árvores, mas não. Existem umas sementes de mostarda que são legumes. De forma que, quando nós as fazemos germinar, elas crescem assim até uma alturinha destas, quando as comemos, são absolutamente deliciosas, são ligeiramente picantes, têm um sabor único, é o milagre da criação. Nós temos o milagre da criação, ainda está à nossa frente. Assinalou-se esta semana o Dia Mundial da Diabetes. Alguém deu por isso? Deram? Levantem as mãos quem deu por isso, faz favorzinhos. Vá lá. Eu estava um bocado obstruída porque tive muitas coisas para fazer e não me apercebi muito bem dos eventos. O ano passado estive mais atenta. Houve eventos que vos tivessem assim, enchido o coração e que tivessem ficado convencidos? Não me parece. O que acontece é o seguinte, eu vou-vos dizer, e podemos falar um pouquinho mais sobre isto logo à tarde. Vocês sabem que, em Portugal, 13% da população é manifestamente diabética. Ok, esses são diabéticos. Tipo 1, 2, pronto, esses são diabéticos. Depois, existe outra população. 13% não é muito. Que exagerada. 13% não é muito. 13% são 13 pessoas em 100. Não é? Não é muito, não parece muito. Mas existem 27, qualquer coisa, 5 ou 4, não sei bem. 27, qualquer coisa, pessoas que têm hiperglicemia intermédia. E nós vamos ver o que é hiperglicemia intermédia. Quando eu comecei a exercer medicina, aqui há 30 anos atrás, estes valores que eles agora dizem de hiperglicemia intermédia, no meu tempo já era diabetes. Só que eles agora andam sempre a subir isto um bocadinho para a malta não ficar tão assustada. Acontece que, na realidade, a hiperglicemia intermédia afeta 27% da população, ou seja, somem 13% com 27% e dá 40%. Ou seja, 40% da população, 40 pessoas em 100, estão envolvidas neste pacote, nesta doença. Estão envolvidas, não tenho ideias, porque se não fazem nada, se não ouvem os conselhos, se não mudam radicalmente de vida, isto vai dar mau resultado a curto prazo. Ora bem, vamos falar um pouco sobre a irmã White e sobre a forma como ela recebeu a mensagem da saúde. A alimentação naquela época era muito pior do que a nossa, mas muito pior. Vocês não têm noção. A comida que ela comia era carne, batatas, porque depois aquilo havia muita dificuldade em fazer chegar a comida aos sítios. Depois também comiam sal, açúcar, comiam bolos e tortas e pastéis ao pequeno almoço. Usava-se muito chá, café, álcool, tabaco e cidra. Em 1856, ou seja, 12 anos depois do início do movimento adventista, alguns adventistas, e isto está aqui neste livro, eu aconselho a lerem porque é super interessante, este livro é mesmo, traz-nos a irmã White de uma forma muito mais
perto, humana, nós conseguimos perceber muita coisa que às vezes nos escapa quando lemos os livros do Espírito de Profecia, que devem ser lidos, mas isto é mesmo a biografia dela. Foi escrita pelo neto dela, Arthur White, está muito bem escrita. E então, eu estava a dizer que em 1856, cerca de 12 anos depois do início do movimento adventista, alguns adventistas observadores do sábado, quando não muitos, ainda fumavam como se não houvesse amanhã. Ou seja, fumavam, mascavam, fumavam, cachimbo, aquilo era mato. Acontece que foi preciso muito tempo até as pessoas aceitarem a reforma da saúde nas suas vidas. E nós podemos ver um pouco daquilo que foi também a dificuldade da irmã White. Ela teve imensa dificuldade, porque as pessoas tinham hábitos de vida tremendos, não tinham a informação que nós temos agora. Nós temos muita informação, mas na realidade 40% da nossa população está envolvida em processos doentios péssimos. Eles não tinham informação. A visão de Otsego, que é no Michigan, a 6 de junho de 1863, foi uma das visões mais importantes da reforma da saúde. O casal White, eles estavam em casa de uns irmãos e estavam-se a preparar para fazer o culto de pôr do sol. Acontece que era o limite do sábado. E a irmã White começou a ter a visão. E ela, quando viu a visão, ela ficou completamente, como é que eles dizem? Ela ficou completamente siderada. Ela pensou assim, como é que eu vou dizer isto às pessoas? Ela ficou perturbada. Ela diz que nunca tinha tido uma visão que lhe fizesse tanta impressão. Ficou completamente estupefacta. Vamos ler aqui um bocadinho do que ela diz. Desculpem lá, ela comia muita carne. E depois começou a não comer. E o organismo começou-se a desintoxicar. Então ela diz assim, eu sofri uma fome intensa. Eu comia muita carne. Mas quando estava enfraquecida, porque não estava a comer carne, eu punha os braços sobre o estômago e dizia, não vou provar nenhum pedacinho. Comerei alimentos simples. Ou absolutamente não comerei nada. Ela também estava muito enfraquecida pelo excesso de refeições. Ela fazia muitas refeições. E ela diz aqui também, tenho vivido cerca de 1 ano sem carne. Por quase 6 meses, a maior parte do pão em nossa casa tem sido sem fermento e feito de farinha integral com água e bem pouco sal. Usamos frutas e verduras com liberalidade. Tenho vivido há cerca de 8 meses só com 2 refeições. E ela, ao fim de um tempo, ela diz que se começou a sentir maravilhosamente bem. Na realidade, a reforma da saúde é uma bênção tremenda. E a senhora White não tinha noção do que essa reforma ia fazer a nível, as repercussões que iria ter, inclusivamente a nível mundial. Vocês não têm noção, aqui em Portugal não acontece nada, mas pronto, isso, não têm noção da quantidade de artigos científicos, de estudos científicos, de coisas feitas na América, no Canadá e em outros países, baseados no estilo de vida dos adventistas do 7º dia. Mas esta mensagem, na realidade, não foi dada para que nós andássemos preocupados com múltiplas refeições e com múltiplos alimentos. Comam comida que acham que as vossas bisavós reconheciam, comam comida que vem, que é instintiva, que é intuitiva, evitem os pacotes, evitem o empurrar da sociedade para cima do vosso prato, evitem isso. Porque a mensagem, na realidade, foi feita para que pudéssemos apreender com mais clareza a mensagem da salvação. A reforma da saúde não é um fim em si mesmo. Esta bandeira da reforma da saúde não deve tapar a bandeira que é Cristo, o seu sacrifício. Ele não veio a este mundo para que apenas vivamos mais anos, mas para que tenhamos vida eterna. Ele tem os 8 remédios e muito mais. Não sei se vocês já ouviram falar na história das rãs. Vocês sabem que as rãs são animais de sangue frio. Estou quase a terminar porque isto já está longo. A história das rãs. As rãs são animais de sangue frio. Vocês sabem como é que funcionam as rãs? Sabem como é que funcionam as rãs? Na faculdade nós fazíamos esta experiência. Quer dizer, eu testava, eu nunca entrava no sítio das experiências dos animais porque faz-me imensa impressão. Mas eles punham as rãs dentro de uma tina e depois com água fria. As rãs têm sangue frio. Acontece que elas não conseguem viver no quente e automaticamente, quando a pessoa sente que alguma coisa está a prejudicar a sua homeostase, o seu bem-estar, o seu conforto, salta fora. As rãs habituam-se, ou seja, está água fria, vai-se pondo a aguinha morna, depois a aguinha quente, elas não saltam,
elas morrem. Não sejamos rãs na nossa vida, não sejamos rãs. Apoderemos-nos do milagre da criação, usemo-lo na nossa vida, não nos preocupemos demasiadamente com ele, entreguemos a nossa vida a Cristo, pensemos no sacrifício que ele fez, no jejum que ele fez de 40 dias e 40 noites e, sobretudo, preparemos-nos para os embates que eventualmente poderão estar pela nossa frente. E eu queria terminar esta meditação com as palavras de Abacuque, e eu penso que podemos meditar nelas durante esta semana. Ele diz assim no capítulo 3 e no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém.